Scott Summers é líder dos X-Men. Tem poderes devastadores. É disciplinado, leal e dedicado. Em qualquer análise objetiva, ele é o melhor parceiro que Jean Grey poderia ter. E ainda assim, nos 2 primeiros filmes dos X-Men, ele perde a garota para um homem que acabou de chegar, que não tem passado, que não tem planos, e que passa metade do tempo sendo grosseiro com todo mundo ao redor. Isso não é coincidência e não é roteiro mal escrito. É um retrato muito preciso de como um homem pode ter tudo certo no papel e ainda assim fazer absolutamente tudo errado na prática. Vou enumerar os 5 erros que Scott comete que praticamente empurram Jean em direção ao Logan. Mas antes preciso deixar claro que Jean não é vítima nessa história. E vou chegar nisso no final. Erro 1. Ciúme sem confiança. Scott demonstra ciúme de Logan desde o primeiro momento em que ele aparece na mansão. E faz isso de um jeito que não comunica proteção, comunica insegurança. Existe uma diferença enorme entre um homem que protege o que é seu com firmeza e um homem que fica de olho no concorrente com aquela postura tensa de quem sabe que pode perder. Scott claramente se enquadra no segundo perfil. Cada vez que Logan e Jean estão no mesmo ambiente, Scott aparece com aquela energia de vigilância ansiosa que qualquer pessoa na sala consegue sentir, incluindo Jean. E ciúme sem confiança não comunica amor, comunica dependência. Jean não sente que Scott a escolheu com certeza, sente que ele tem medo de perdê-la. E essas duas coisas produzem efeitos completamente opostos numa mulher. Erro 2. Ele pede permissão para existir. Scott pergunta. Pergunta o que Jean acha. Pergunta se está tudo bem. Pergunta o que ela quer. Pergunta se pode fazer isso ou aquilo. E enquanto isso, Logan simplesmente faz. Preciso deixar claro aqui que não estou falando de consentimento, que é inegociável em qualquer contexto. Estou falando de decisões que um homem toma como homem, sobre a própria vida, sobre a própria postura, sobre como ele se move no mundo, que não precisam de aprovação de ninguém, incluindo da parceira. Scott trata Jean como se ela fosse a autoridade máxima sobre cada escolha que ele faz, e isso cria uma dinâmica onde ela ocupa o papel de adulta responsável, e ele ocupa o papel de quem precisa de validação constante. Logan não pede licença para ser quem é. E essa diferença de postura, silenciosa e cotidiana, vai construindo uma percepção que Jean talvez nem verbalize, mas que influencia cada interação entre os 3. Erro 3. Disponibilidade irrestrita. Scott está sempre lá, sempre disponível, sempre presente, sempre com atenção voltada para Jean. E o que parece dedicação na superfície funciona na prática como ausência de valor percebido. Quando algo está sempre disponível sem custo, sem esforço, sem nenhuma possibilidade de não estar lá, ele deixa de ser algo que se preserva e vira algo que se toma como garantido. Jean sabe que Scott não vai a lugar nenhum. Sabe que ele vai estar lá amanhã, depois de amanhã, independente do que aconteça hoje. E essa certeza, que deveria ser o pilar de um relacionamento sólido, se torna o exato motivo pelo qual ela não sente urgência nenhuma em valorizar o que tem. Erro 4. Ele só existe para Jean. Scott praticamente não interage com outras mulheres nos 2 filmes. Toda a energia social e afetiva dele está concentrada em Jean, o que cria um desequilíbrio visível de investimento emocional entre os 2. Logan, por outro lado, interage com a tempestade, com a vampira, com todo mundo ao redor, com a naturalidade de quem está confortável na própria pele independente de quem está olhando. Isso o torna atraente de um jeito que Scott nunca consegue alcançar dentro daquele ambiente, porque um homem que existe além da parceira comunica que ele tem valor próprio, que outras pessoas o reconhecem, que ele foi escolhido por Jean mas também poderia não ter sido. E essa percepção muda completamente a dinâmica de poder dentro do relacionamento. Erro 5. Ele tenta competir com Logan, sendo mais Scott. Quando Logan aparece e começa a chamar a atenção de Jean, a resposta de Scott é intensificar exatamente o que já não estava funcionando. Mais ciúme, mais presença ansiosa, mais perguntas, mais vigilância. Ele tenta vencer a competição sendo uma versão mais intensa de si mesmo, sem perceber que o problema não é a intensidade, é a direção. Logan não está vencendo porque é mais forte ou mais bonito. Está vencendo porque ocupa um espaço emocional que Scott deixou vazio ao abrir mão da própria presença enquanto tentava agradar. Mas o mérito da Jean também precisa ser dito aqui, e com clareza. Jean Grey é uma mulher adulta,
com pleno controle das próprias escolhas, que namora Scott, que sabe que Scott a ama, e que mesmo assim passa os 2 filmes flertando com Logan, respondendo às provocações dele, buscando a proximidade dele, e alimentando uma tensão que ela poderia encerrar a qualquer momento. Existe uma frase que resume muito bem o que ela representa nessa dinâmica, que é a de que as garotas flertam com o bad boy, mas casam com o bonzinho. Jean quer a segurança do Scott e a adrenalina do Logan ao mesmo tempo. Enquanto Scott continua disponível e sem reação, ela não precisa escolher. A culpa de Scott é não ter se posicionado. A culpa de Jean é ter usado essa ausência de posicionamento como espaço para algo que ela sabia exatamente o que era.